Olá, turma! Vamos dar início a outro tópico, que é o tema chamado Relações Ecológicas. Então, vamos ver qual a importância das relações ecológicas e quais são os tipos de relações ecológicas que existem. Então, todos os seres se relacionam com o ambiente entre si. Algumas dessas relações podem trazer muitos benefícios, como proteção contra predadores. O exemplo é o peixe-palhaço, que é o Nemo. Quem nunca assistiu aquele filme Procurando Nemo? Então, ele se protege vivendo entre os tentáculos da anêmona. Então, as interações entre os seres vivos ajudam a regular o tamanho das populações, mantendo o equilíbrio no ambiente. Existem diferentes formas de interações, as intraespecíficas e as interespecíficas. As intraespecíficas são relações que ocorrem entre seres da mesma espécie. Então, a palavra intra, ela vem do latim, significa dentro. As interespecíficas são relações entre os seres de espécies diferentes. Inter vem do latim entre. Essas relações ainda podem ser harmônicas ou desarmônicas. As harmônicas acontecem quando ambas as espécies envolvidas são beneficiadas, aumentando então suas chances de sobreviver e de reproduzir. Já as relações desarmônicas, um participante é beneficiado e o outro sofre algum prejuízo. Vamos a exemplos de relações ecológicas. A primeira, bandos ou sociedades. Então, muitos indivíduos da mesma espécie vivem em grupo, tendo vantagens. Então, em bando, acontece quando alguns animais se mantêm unidos por algum determinado período de tempo. Então, as aves se reúnem em locais de reprodução. A gente pode aqui observar nas imagens, não é? Então, isso vai auxiliar o encontro de machos e fêmeas e também vai ajudar na proteção dos filhos. Já as sociedades são animais que se mantêm unidos de modo permanente. Então, aqui nós temos divisão de trabalho e nós temos também a cooperação entre seus membros. Então, alguns exemplos que podemos citar são as sociedades de formigas, de cupins, de abelhas, de algumas vespas e também de gorilas e da espécie humana. Na sociedade das abelhas, muitas espécies de abelhas formam sociedades altamente organizadas. Então, o trabalho é realizado por operárias, que são as fêmeas que não podem se reproduzir. Então, aqui as fêmeas possuem especializações para colher o pólen, coletam o néctar das flores, alimentam as larvas, produzem cera para construir a colmeia e também conservam e limpam o ambiente. Então, cada indivíduo coloca a sobrevivência da colmeia em primeiro lugar. Nas formigas, nós temos, no exemplo das formigas saúvas, as fêmeas que se reproduzem, que são as rainhas, os machos, que são férteis, que são conhecidos como os reis, e nós temos os soldados e as operárias que não reproduzem. Então, a operária, ela defende a sociedade, coletam folhas para alimentar um fungo que lhes serve de alimento. Então, dentro da sociedade das formigas, onde elas vivem, existe um fungo que vai auxiliar a alimentação dessas formigas. Então, a formiga não se alimenta da folha que ela leva para o ambiente, mas sim, ela alimenta o fungo e depois ela se alimenta do fungo. Então, rainhas e os machos se reproduzem em certas épocas do ano. Então, elas possuem asas e saem para o voo nupcial. Então, após a fecundação, os machos morrem e as rainhas vão fundar novos formigueiros. Na sociedade do mamífero, é comum que animais em sociedade dividam alimento e funções entre si. Então, aqui nós temos uma sociedade, um exemplo dos suricatos. Enquanto uns vigiam a entrada da toca, os demais realizam outras atividades. Outra relação ecológica é o mutualismo. Então, aqui nós temos duas espécies envolvidas que vivem juntas e são beneficiadas, ou seja, as duas são beneficiadas. Então, nós temos o mutualismo obrigatório e o facultativo. No obrigatório, um depende do outro para sobreviver. As espécies envolvidas trocam alimentos ou produtos do metabolismo com benefícios mútuos. Já o facultativo, as espécies podem sobreviver sem o parceiro. Então, exemplos são os líquens, que aqui nós podemos observar uma associação entre algas e fungos.
Nós temos também os chamados micorrizas, que é uma associação entre os fungos e raízes de plantas para obter a maior quantidade de compostos orgânicos do meio ambiente. Nós temos também as formigas e os afídeos, que são pulgões. Então, aqui as formigas defendem os pulgões, né, de predadores, e em troca os afídeos fornecem alimento às formigas. E também mutualismo entre abelhas e flores. As abelhas se alimentam do néctar, ajudando a polinizar as plantas para que produzam mais flores e frutos. Outro exemplo de relação ecológica é protocooperação. Então, aqui é muito semelhante ao mutualismo facultativo. Duas espécies se associam e as duas se beneficiam, mas conseguem viver um sem o outro. Então, não é obrigado ter essa associação. Então, aqui o exemplo é do paguro, que é um crustáceo sem a carapaça, e a anêmona, que é uma esponja. Então, o paguro ele costuma viver dentro de conchas vazias que ele encontra no ambiente. Então, isso faz com que ele garanta a sua proteção para seu abdômen, já que não tem carapaça. Então, o paguro coloca a anêmona sobre sua concha por terem células urticantes, afugentam os predadores. Então, vamos lembrar que a anêmona, como ela é uma esponja, ela não se locomove. Ela precisa estar fixa em um substrato. Então, o paguro ela pega essa anêmona e coloca aqui na sua carapaça. Então, a anêmona ganha porque pode buscar mais alimento, enquanto o paguro se locomove. E ainda se alimentar dos restos de alimentos dele. Outro exemplo de protocooperação a gente pode encontrar entre aves e mamíferos. Então, algumas aves servem de alimento, se alimentam, né, de carrapatos que vivem sobre alguns mamíferos. Então, aqui exemplo é uma capivara. Então, além disso, os gritos e os movimentos das aves indicam quando há algum perigo. Então, aqui nós temos um anu preto, que ele come os carrapatos que encontra entre os pelos da capivara. Outra relação ecológica é o comensalismo. Então, aqui acontece quando duas espécies se associam e apenas uma delas é beneficiada, sem prejudicar a outra. Então, exemplo da rêmora, que são esses peixes aqui menores, e o tubarão. Então, a rêmora se prende ao corpo do tubarão, se alimentando de restos de comida e tendo um eficiente meio de transporte. Porque eles ficam fixados aqui no tubarão e, ao mesmo tempo, eles se alimentam dos restos de alimento do tubarão. Competição. Então, o que acontece essa relação ecológica quando duas ou mais espécies disputam recursos limitados como comida e espaço. Então, nós temos competição intraespecífica, quando os seres vivos competem por nutrientes e energia. Então, exemplo aqui nós temos entre os vegetais. Então, no meio ambiente, eles podem competir por luz para realizar fotossíntese, por água e por sais minerais do ambiente. Entre os animais, eles podem competir por alimento, por território e também por parceiros para a reprodução. Predação. Quando o animal, que é o predador, mata e se alimenta de outro, que é a presa. Então, isso ajuda a regular o número de presas na comunidade e equilibrar, então, o ecossistema. Então, exemplo, né? Leões, as joaninas, que se alimentam de pulgões, e também os gaviões. Então, na predação, nós temos também uns outros pontos que é importante citar, como a coloração de advertência, o mimetismo e a camuflagem. Então, esses termos, né, eles são estratégias usadas para presas predadoras. Então, na coloração de advertência, animais nocivos, com substâncias nocivas, apresentam cores vistosas e avisa, então, o predador. Então, quando ele avista um indivíduo com a cor bem chamativa, ele já interpreta como aquele animal tem uma substância nociva e pode levar ele até a morte. Mimetismo é quando uma espécie se assemelha a outra espécie venenosa ou de gosto ruim, confundindo o predador. Então, o predador ele não vai saber se aquela tonalidade é de um animal real ou se ele só está imitando um outro organismo. Então, por conta disso, ele também consegue afastar os predadores. Outro também que é bastante estudado é a camuflagem. Então, o organismo ele se mistura com o seu ambiente, passando despercebido ou se tornando menos visível. Então, todas são estratégias, né, para reduzir
reduzir a capacidade desses predadores conseguir enxergá-los. Outra relação ecológica é a herbivoria. Então, aqui um animal herbívoro que se alimenta de vegetais ou de algas é considerada por alguns autores como um tipo de predação. Então, aqui é a lagarta predando, não é? Realizando a herbivoria de uma planta, o gado de um capim e também um gafanhoto de algumas flores. Certo. E a última relação que a gente traz é a parasitismo. Então, aqui acontece a interação onde o organismo que é o parasita vive no corpo de outro organismo que é o hospedeiro. Então, ele fica se alimentando de partes dele. Então, em geral, o parasita ele não causa a morte do seu hospedeiro, mas enfraquece e pode levar o hospedeiro a várias doenças. Exemplo, vírus, bactérias, protozoários, fungos, vermes, insetos. Então, os vermes, por exemplo, a lombriga, ela parasita o ser humano para obter alimento. Então, geralmente, ela fica alojada no intestino delgado, quando a gente já realizou a digestão, e aí ela obtém somente os nutrientes já no ponto de se alimentar e sobreviver. Comece de onde você está, use o que você tiver, faça o que você puder. Bons estudos e até a próxima aula.